Sejam todos bem-vindos a mais uma live. Se não conhece, sou Rafael Dalla, sou corretor de imóveis desde 2009, atuo no mercado imobiliário ainda e hoje também ensino corretores a dominarem a fotografia imobiliária através do seu smartphone e passar a vender imóveis todos os meses. Se está chegando aqui por agora, é novo aqui nesse canal, já deixa o teu like, se inscreve aqui no canal, é muito importante para que eu entenda que esse conteúdo está sendo relevante, que eu estou acertando os conteúdos que eu trago aqui para ti. Hoje a gente vai conversar sobre ser corretor autônomo ou trabalhar em uma imobiliária grande ou imobiliária pequena, o que mais vale a pena no mercado imobiliário? Acho que é uma dúvida que vários têm ali quando eu faço as minhas mentorias ali individuais com alguns alunos, eu percebo que às vezes existe essa dúvida ali, alguns se pegam um pouco nessa dúvida. Vamos conversar sobre isso hoje. Foi uma coisa que hoje durante o dia. Depois, mais adiante, eu vou divulgar um pouco mais nas minhas redes sociais, mas a gente está startando um trabalho novo aí com uma imobiliária aqui em Porto Alegre. Fala, Marcos, dois Marcos já aí. Boa noite, bora pra cima. E a gente tá startando um trabalho novo e hoje eu tava lá pensando, porque eu tava conversando, eu mandei mensagem pro Léo, que é aluno do curso de fotografia ali da mentoria, e para a gente conversar e trocar uma ideia para a gente startar esse projeto novo lá juntos. Ah, eu pensei nesse assunto hoje para trazer esse conhecimento, qual é a minha visão sobre o que eu imagino, o que a gente precisa avaliar, porque se vocês não sabem, né, eu já trabalhei um pouco da história, né, do meu começo no mercado imobiliário. Quando eu comecei no mercado imobiliário, eu comecei em uma imobiliária que era pequena, relativamente pequena. Nós éramos, na loja que eu estava trabalhando, nós éramos 8 corretores, e na loja maior dessa imobiliária tinham 20 e poucos, não chegava a 30 corretores. Só que essa imobiliária depois veio a se tornar a maior imobiliária de Porto Alegre. Ela foi crescendo, 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 ela chegou a bater o número de 400 corretores. A loja que eu trabalhava ali, depois ela se mudou, ampliou, ela de 8 corretores, ela passou a ter 40 corretores. Então eu vi todo o crescimento dessa imobiliária, então eu tive a experiência de trabalhar em uma imobiliária pequena e trabalhar em uma imobiliária grande na mesma imobiliária. Depois eu tive a experiência de começar uma imobiliária do zero, eu fui contratado para ser gerente em uma imobiliária que era nobilitária, a primeira imobiliária que eu trabalhei foi a Ducati. E depois eu trabalhei na Nobilitária, que foi uma imobiliária de Gramado que abriu uma loja em Porto Alegre. Então eu fui da pequena, passou a ser grande, startei uma imobiliária do zero, pequenininha aqui em Porto Alegre. Hoje ela é uma imobiliária de porte médio. Ela já teve vários corretores, depois diminuiu um pouco, foi se encontrando dentro do mercado. Uh, Depois eu trabalhei numa construtora também, e depois eu trabalhei na maior imobiliária, eu acho, atualmente, do mercado imobiliário aqui de Porto Alegre, que foi a Auxiliadora Predial, mas ela tem uma característica de ser franquia. Então são várias pequenas imobiliárias espalhadas por Porto Alegre. Onde ali na Auxiliadora foi onde eu me estabilizei, foi ali que eu entendi o mercado imobiliário, e indo de uma para outra, Rafa, depois da Auxiliadora, tu trabalhou em alguma outra? Eu voltei para a Nobilitária, olha que maluco, né? Essa carreira de corretor aí, de 2009 que eu comecei até agora, aí voltei para a Nobilitária. Na Nobilitária eu trabalhei alguns meses até abrir minha imobiliária. Então, foi esse é o meu percurso. Eu fui das grandes às pequenas, às médias, eu andei em todos os tipos de imobiliária. E hoje eu tenho uma visão muito, mas muito, muito, muito simplista sobre o trabalho como corretor. E aí eu resolvi trazer hoje aqui e, e a gente conversar sobre as vantagens e desvantagens. Rafa, se eu quiser começar a trabalhar sozinho, o que eu preciso, o que eu não preciso? Então eu resolvi trazer essa orientação aqui. Provavelmente a live de hoje vai ser rápida, como eu sempre falo. Acredito que vá mesmo, a não ser que surja muita dúvida no meio do caminho ou algumas coisas que vocês queiram me perguntar e eu vá respondendo aqui, beleza? Ah,
Porque, teoricamente, quando a gente começa a raciocinar, às vezes a gente. Ah, vou ir para uma imobiliária grande porque ela tem nome. Essa é uma das vantagens. Outros acabam ficando com medo de ir sozinho pela falta de. Pela insegurança da falta de conhecimento, de ainda não ter o domínio, né? Mas, basicamente, eu acho que assim. Eu não acho que exista um modelo perfeito, certo? Eu acho que existe um modelo que a gente mais se adapta. Até porque a primeira notícia que eu gostaria de trazer para a live de hoje, que é: se tu tá procurando uma imobiliária perfeita, vai dar ruim. Vai dar ruim. Não vai adiantar, tu vai pular de galho em galho, tu vai ir para várias imobiliárias, vai entrar numa, vai entrar noutra, vai entrar numa, vai entrar na outra. Até que quando eu cheguei na auxiliadora predial, eu entendi uma coisa. E na época o Evandro, que foi meu sócio da primeira imobiliária que eu abri, eu disse para ele, um dia ele reclamava demais da loja, da auxiliadora que ele trabalhava para mim, e eu disse para ele, cara, eu entendi uma coisa. Imobiliária perfeita vai ser a nossa. Imobiliária perfeita é a nossa. Boa noite, Elaine, bem-vinda. Imobiliária perfeita é a nossa. O resto, todas as imobiliárias vão ter algum problema. Exemplo, a minha imobiliária, ela é perfeita para mim. Mas eu tenho certeza absoluta que para algum corretor ela não vai ser perfeita. Eu tenho certeza absoluta disso. Sempre vai ser assim. O mercado imobiliário é assim, faz parte. Porque tem decisões que eu vou tomar que outros corretores não vão concordar com a minha decisão. E tá tudo certo. Tá tudo certo. É só ou ele encontrar uma imobiliária onde ele se adapte melhor, ou então ele vai ter que abrir a imobiliária dele para que seja perfeito. Porque a que ele vai se adaptar melhor não vai ser perfeita ainda assim. Para a gente começar direto aqui no conteúdo, primeira parte que eu queria trazer para vocês aqui sobre vantagens e desvantagens é sobre ser um corretor autônomo, trabalhando sozinho. Rafa, se eu for ser hoje corretor autônomo, quais são as principais vantagens que eu vou ter, que eu tenho como corretor? Então, assim, a primeira coisa que. É o primeiro mito dentro do mercado imobiliário, beleza? Que é, eu vou ir para o mercado imobiliário porque ali eu consigo fazer o meu horário. Eu tenho uma notícia para dar para vocês, beleza? A notícia é: no mercado imobiliário, tu pode fazer o teu horário, mas normalmente o teu horário vai ser 24 horas por dia. Cara, quem tá achando que entrar pro mercado imobiliário é folga, se tu trabalhar com folga demais, a tendência é que tu não vai te dar muito bem. Beleza? Cara, é trabalho, verdadeiramente é trabalho, é baixar a cabeça, é trabalhar. Hoje, por exemplo, cara, eu trabalhei hoje lá no escritório, ah, eu cheguei lá era umas 9h30, eu saí de lá 5 horas, mais ou menos. Cara, eu trabalhei demais, 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 demais. Eu trabalhei muito e ficou faltando um monte de coisa ainda pra fazer. Então, assim, vantagem. A vantagem do trabalho como autônomo, corretor autônomo, é que tu tem o teu controle total da agenda. A desvantagem é que se tu não tem disciplina, tu tá ferrado. Beleza? Outra vantagem, segunda vantagem de trabalhar como corretor autônomo, tu pode decidir tu pode tomar certas decisões. Desvantagem é que tu vai ter que arcar com as consequências de todas as decisões que tu toma. Ou seja, se tu tomar uma decisão errada, tu vai pagar um imposto sobre essa decisão. Mas, ao mesmo tempo, quando tu acerta, tu ganha todo o lucro. Isso daí é uma vantagem. A desvantagem é ter que arcar com as decisões, mas quando tu acerta, uma outra vantagem é que o lucro é maior nas vendas. Por exemplo, um corretor autônomo hoje de uma imobiliária aqui em Porto Alegre, ele vai ganhar entre 1,8% e 2% de comissão de venda. Eu, trabalhando sozinho, vou ganhar normalmente entre 13 e 6. Por quê? Por que 13 e 6? Porque se é uma parceria, eu ganho 3. Se é uma venda minha, uma captação minha, é 6. Entendeu? Então, entre 13 e 6, o ganho é bem maior. É lógico que é bem maior. Mas, ao mesmo tempo, o investimento também é bem maior. Aí entra também essa parte de desvantagem.
O custo para ser autônomo, ele é alto, se tu quiser trabalhar bem, né? Por quê? O que significa isso? Qualquer assinatura de portal imobiliário, caso tu queira, R$ 1.000. Vamos botar assim, talvez o Chaves na mão seja menos, mas vamos botar assim, ó, de menos de 300 com certeza absoluta não vai ser, e vai até uns R$ 1.000, de 300 a R$ 1.000 já de um portal imobiliário, pelo menos. Um portal. Se a gente estiver falando de 2 ou 3, a gente já está falando de um custo aí de 500, praticamente de R$ 1.000 a R$ 2.000, vamos botar assim. De repente, Rafa, como é que eu faço para... O que me preocupa é estruturar uma imobiliária sozinho é pouco conhecimento de documentação imobiliária. Marcos, como que a gente faz para resolver isso? Encontrando um bom suporte jurídico. E aí entra o segundo custo de suporte jurídico. Rafa, como que eu faço para resolver esse problema do custo de suporte jurídico? Normalmente, tu vai ter que encontrar um parceiro, vamos botar assim. Eu hoje tenho um parceiro. Lá, eu tenho alguns conhecidos de imobiliários que têm outro parceiro, beleza? O meu parceiro hoje, como é que funciona para mim? Eu, independente do contrato, eu pago 1% do valor do contrato para ele. Ou seja, ele só ganha quando eu ganho. Se eu faço dinheiro, ele também ganha. Eu tenho alguns conhecidos que pagam, se eu não me engano, em torno de 500 ou 700 reais um contrato para um jurídico que faz lá os contratos para eles. Rafael, ela é bem mais barato do que o que eu pago. Mas eu gosto mais, eu me sinto mais seguro, eu gosto mais do suporte jurídico que eu uso. E é por isso que eu pago caro. Eu não me importo de pagar caro, tá? Rafa, o que é caro? Pô, eu vendo um imóvel de 250 mil é 2.500. Eu vendo um imóvel de 2.500.000 é 25. É 25 mil. Beleza? Então, assim, é um casamento, é na saúde, na tristeza, na alegria e na doença. Opa! Saúde, eu inverti. Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, entendeu? Então, assim, é um casamento. Cara, é quase que um sócio. Mas eu tenho. Eu gosto de pagar para eles. Por que que eu gosto? Lembro da live anterior, né? Sobre a comissão. Por que que eu gosto de pagar para eles? Porque o suporte jurídico deles, em relação à segurança jurídica que eles me entregam, é fora do comum. Coisa que essa outra lá não é. Então eu prefiro pagar caro e ter um bom serviço. Beleza? No meu caso, é uma opção minha. Eu defino desse jeito. Fechado? Vamos lá para outros custos. Custo de anúncio em rede social, ali tem outro custo. Ali vai ter outro custo. Beleza? Tu vai ter que gerar lead. Outro custo, vai ter que ter um site teu. Vai gerar um custo mensal. Então, assim, falando por baixo, se a gente for só em rede social e site para a gente colocar ali, falando em custo de dinheiro mesmo, a gente está falando de algo em torno de R$ 1.000 a R$ 1.500 pelo menos por mês. No mínimo por mês. No mínimo. Vendendo ou não vendendo, né? Depois tem alguns custos que a gente não enxerga. Quais são os custos que a gente não enxerga? A fotografia, por exemplo, é um custo que a gente não enxerga. Pô, existe um custo de tempo. O custo de fazer um vídeo. Existe um custo, às vezes, financeiro ou de tempo para a gente fazer. O custo de ir captar os imóveis, de ir até os imóveis, são custos que, querendo ou não, a gente vai ter nas outras, mas eles agregam também esses custos aí. E uma coisa que eu acho que é importante eu falar é a questão de ser um pouco isolado. Não ter parceiros. Se tu não é um cara criativo, disciplinado, agitado, talvez a solidão mate a tua produtividade. Ela vai te deixar sozinho demais, e quando tu fica sozinho demais, tu trabalha de menos às vezes. Entendeu? O corretor autônomo, ele é o dono da própria imobiliária, literalmente. Então, ele vai pagar os custos e ele paga o imposto pela falta de disciplina dele. Beleza? Então, essa liberdade sem disciplina, ela é muito perigosa. Muito perigosa. Por isso que eu digo, a gente vai ter que... tudo que eu vou trazer aqui, a gente vai ter que analisar em qual modo que a gente se adapta melhor. Não é a bala de prata que eu estou trazendo. Eu estou trazendo orientação e lá no final eu vou dizer para vocês
algo que resolve praticamente todos os lugares, todos os problemas. Tá? Vai ser o quarto ensinamento aqui, o primeiro ensinamento, corretor autônomo, segundo, imobiliária pequena, terceiro, imobiliária grande, o quarto é como a gente ajustar em qualquer um que seja. E a Valéria vai saber essa resposta, inclusive, que acabou de chegar. Boa noite, Miriam. Boa noite, Valéria. Fechado? Então, primeira coisa que a gente falou foi sobre ser corretor autônomo. Eu trouxe aqui uma ideia de custos de tudo que a gente vai ter. E eu tô falando assim, trabalhando home office, beleza? Se a gente tiver um custo externo de escritório, aí, cara, a gente já tá falando ali num custo de 4 mil reais por mês, 5 mil reais, talvez. Depende da cidade, né? Tô falando de um aluguel aqui nosso que seria em torno de 2 mil reais o custo de um escritório. Beleza? Então, assim, a gente vai ter esse custo de uns 4 mil, de 3 a 4 mil reais ali, como corretor autônomo, para se manter. Eu calculo por aí. Rafa, qual é o lado bom? É que o lado bom é que também, se faltou dinheiro, tu vai dar uma acalmada. O lado ruim é que a acalmada gera menos dinheiro ainda. Então a gente tem que estar sempre ligado. Sempre ligado. Beleza? Segundo ponto. Imobiliária pequena. Rafa, vale a pena trabalhar numa imobiliária pequena? Quais são as vantagens e desvantagens de uma imobiliária pequena? O que a gente tem que estar de olho? Acaba fazendo a gente estar mais perto do dono da imobiliária. E o dono da imobiliária começa a confiar mais na gente. Muitas vezes o dono vai ter um lead ali que é amigo dele, que ele não vai ter tempo para atender, e ele vai passar normalmente para o melhor corretor. E aí passa para o corretor para ti, né? Para o corretor que está ali no campo de batalha ali, trabalhando muito e é o que está se destacando. É isso. Proximidade com o dono é uma vantagem. Outra situação é, se o dono é um dono bom, que vende bem, essa proximidade te possibilita aprender melhor, mais rápido com ele. Porque ele está ali te ensinando, ele quer te ensinar, ele quer que tu desponte, ele está ali junto contigo. Ou, de repente, uma imobiliária pequena que tem um gerente que está ali um pouco mais contigo. E outra vantagem que a imobiliária pequena, vamos botar pequena média, até os seus 10 corretores, te traz, é que ela te traz um pouco mais, Marcos, desse conhecimento de documentação. Por quê? Porque muitas vezes eles não têm alguém para fazer essa documentação lá. Então, vai ter que tirar a negativa, a certidão negativa de ônus e repersecutória, matrícula do imóvel e tal. O dono da imobiliária ali, ou o gestor que vai estar gerindo, ele vai pedir para tu pegar esses documentos. Ele vai te dizer, ó, é aqui que tu pega tal, aqui que tu pega tal. E aí tu começa a aprender isso. Tu começa a aprender esse tipo de coisa. Eu aprendi isso num primeiro momento, e tem algumas imobiliárias que são peculiares, tá? Por exemplo, a auxiliadora predial aqui, que é a maior, na época que eu trabalhava, ela dava muita liberdade pro corretor. Lá quem fazia do início ao fim, tudo era o corretor. Eu captava, negociava, eu buscava as matrículas, eu enviava tudo pro jurídico, o jurídico me devolvia o contrato, eu analisava o contrato e assinava. Então, existia essa liberdade ali dentro. Mas na maioria das imobiliárias grandes não é assim. Tu vai passar pro teu gerente, o gerente vai fazer tudo, vai resolver tudo, o jurídico vai buscar todas as documentações. Então, essa participação mais próxima de todas as etapas da venda vai te trazer essa vantagem. Agora, qual é a desvantagem da imobiliária pequena? Ela vai te dar certo suporte, mas muitas vezes acontece alguns problemas, tá? Qual? A estrutura um pouco limitada, no sentido de, principalmente marketing hoje, né? Por exemplo, menos anúncios às vezes, só que isso daí vai ser um problema na grande também, tá? Eles vão ter mais anúncios, porém, mais corretores para dividir os leads também, certo? Então ali, estrutura limitada, um marketing com menos investimento em marketing, muitas vezes o dono da imobiliária ele tem já um pensamento muito conservador, ele tem medo de tomar certas decisões, sabe? Ele acaba trazendo esse receio. Por quê? Porque o dono de uma imobiliária pequena, ele não cresceu a imobiliária por algum motivo.
A imobiliária dele não é maior por algum motivo. E normalmente o motivo é: o que eu faço sempre funcionou até aqui, eu não vou mudar porque me trouxe até aqui. E lógico que ele precisaria mudar para ir para o próximo nível. Ele precisaria mudar para ir para o próximo degrau, para crescer a imobiliária dele. O que ele fez para chegar até ali não é a mesma coisa que ele vai ter que fazer para chegar até o próximo nível. Então, essa cabeça dessa imobiliária pequena, caso ela seja uma imobiliária já mais tradicional, de muitos anos, o dono continua pequeno por algum motivo. Então, isso é uma desvantagem. E a gente tem que ficar de olho. Rafa, tem como resolver isso? Tem. Como que a gente vai resolver isso? Cara, eu era corretor de uma imobiliária grande e eu pagava pelos meus anúncios. Eu não fazia plantão dentro da imobiliária. Depender de plantão. Não gosto mesmo. Eu faço os meus anúncios na rede social. A gente não pode depender dessa estrutura da imobiliária. O que significa isso? Qual é a mentalidade que a gente tem que ter? Se eu fico preso nesse ritmo dessa imobiliária, eu não consigo crescer. Então eu preciso quebrar esse ciclo. Mesmo trabalhando dentro dessa imobiliária, quais são as vantagens que eu tenho ali dentro? Pô, eu tenho uma mesa, uma cadeira, eu não pago água, eu não pago luz, eu não pago o aluguel do escritório, eu não pago nada. Tudo esse dono suporta para mim. Agora, ao invés de eu ficar parado, eu vou usufruir de tudo isso e vou gastar somente com uma coisa, com os anúncios meus, com os meus anúncios. É isso que eu vou fazer. Essa é a vantagem. Essa é uma vantagem. Lembra de todos os custos que eu falei lá em relação a ser corretor autônomo? Estrutura de site, plataforma, geração de lead, talvez de escritório, caso tu queira, esse tipo de coisa, tudo. Tudo isso o dono conservador paga para ti. Agora, tu só tem que ser esperto, usar o que ele libera ali para ti e fazer só os teus anúncios para crescer mais. Usa a estrutura. Beleza? A imobiliária pequena é um bom lugar para a gente aprender. Ela não é ruim para a gente aprender. Mas precisa de metodologia, que é o quarto passo que eu vou falar. Beleza? Então, assim, dá para crescer numa imobiliária pequena. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Eu estava na imobiliária grande, voltei lá para a Nobilitária. Quando a imobiliária. Antes eu já tinha trabalhado na Nobilitária e eu não vendia todos os meses, tá? Eu não conseguia vender todo mês. Depois que eu saí de lá, eu passei por algumas imobiliárias e fui para a auxiliadora predial. Na auxiliadora predial, eu comecei a vender demais. Eu vendia todo mês, literalmente, assim, ó, todo mês sagrado. Sagrado. Quando eu tive um problema com um problema de recebimento de comissão na loja que eu trabalhava, foi por isso que eu saí de lá, senão talvez eu estivesse lá até hoje, caso a loja ainda existisse, ela não existe mais. Mas eu saí de lá e voltei para Nobilitário. Por quê? Porque lá a estrutura era pequena, eu gostava, eu tinha uma proximidade do dono, eu gostava do suporte que ele me dava, e eu tinha entendido o jogo do negócio. E aí, quando eu voltei para Nobilitário, independente do tamanho dela, eu segui vendendo todo mês. Então, a estrutura pequena, se tu tiver metodologia, que eu vou conversar com vocês no quarto passo, a gente bomba, a gente cresce muito, é muito bom. Beleza? Lá no Alphaville éramos 2 corretores, eu e o Lineu. E eu vendia todo mês. A estrutura é bem pequena lá, bem pequena mesmo. Bora lá. E o terceiro passo, Rafa, quais são as vantagens e desvantagens de trabalhar numa imobiliária grande? Normalmente a imobiliária grande, pra gente que é mais inexperiente, a gente vai chegar lá e vai ter um suporte muito maior, mais robusto, administrativo, jurídico, de gerência, de coordenação. Então, assim, esse suporte vai ser. Normalmente eu captei um imóvel, eu captei alguém que quer comprar, eu peguei a proposta, eu entrego para o meu gerente e eu vou pro. Eu libero. Eu saio de lá e vou fazer a próxima venda. Dali para frente, o gerente normalmente absorve e faz todo o resto. A gente só vai para a assinatura do contrato e receber depois a comissão. Outra vantagem é um nome forte no mercado. Tem um nome um pouco mais forte. Acaba, às vezes, tendo mais treinamento, tem mais volume de lead, né? Então, essas são as vantagens. E desvantagens? Normalmente, o comissionamento é menor. Por quê? Porque todo esse suporte de gerência e coordenação que tem por trás,
ele tem um custo. E a comissão ela é limitada, são 5 ou 6%, normalmente dependendo da cidade. E essa comissão é o que vai pagar todo o processo. Então ela acaba sendo mais fracionada em mais pessoas. Um pedacinho para cada pessoa dessa comissão. E aí acaba tendo uma margem menor, divide mais a comissão. Outra situação acaba tendo um pouco mais de pressão e xaropice no sentido de tem que fazer plantão, tem que isso, tem que aquilo, tem que fazer aquilo lá, tem que fazer aquele outro, tem que. Então, assim, acaba tendo um pouco mais de liderança. Como é que eu vou dizer? Uma pressão de trabalho, vamos botar assim. Um pouco maior. Tem uma competição interna um pouco maior, também, bem maior, na verdade. O que acarreta um problema um pouquinho de problema. Mas esse problema tem vantagens e desvantagens. Qual é o grande lance? O princípio de tudo, às vezes o gerente derruba a venda por falta de proximidade. É verdade, Valério. Faz sentido o que tu falou, tá? Faz sentido o que tu falou. Acontece. Acontece. Tá? O meu estilo de gerência, como é que eu gosto de fazer? Tá? Normalmente, quando eu vou conversar com o proprietário, eu sempre tento treinar o corretor até ele se sentir seguro para ele fazer as negociações dele. Eu gosto de dar essa liberdade. Mas, enquanto o corretor não tem ainda essa segurança para fazer isso, eu normalmente faço as ligações, tudo no Viva Voz junto com ele. A gente senta junto na sala, ajusta toda a estratégia e faz isso. Mas daí são gerentes e gerentes, né? Mas vamos lá. A outra desvantagem é mais difícil de captar imóveis. Por quê? Porque eles já têm muito imóvel em carteira e não pode repetir os meus imóveis. Então, muitas vezes eles já têm o imóvel que eu estou captando. Então, essa é uma desvantagem. Rafa, por que isso também é uma vantagem? Porque assim como não tem tanta. Os imóveis que eu estou captando às vezes já estão lá dentro, quando eu coloco algum imóvel, tem muito mais corretores trabalhando outros clientes para ver o imóvel que eu coloquei, vender esse imóvel. E quando esse corretor oferece para os clientes dele e vende esse imóvel, eu ganho um percentual de comissão pela captação. Então acaba gerando mais comissão no médio e longo prazo, numa imobiliária grande. Isso é bom. O que acontece? Cada imobiliária normalmente tem um seu CRM. O CRM é o sistema que tu vai usar às vezes ali. Uma imobiliária pequena normalmente usa um CRM mais barato. Hoje, o meu site ali, Rafael Dalla, é um CRM mais barato. Se tu for contratar hoje, eu acho que tá R$ 50 por mês ali, que é o Imob Brasil que eu uso. Quando agora, por exemplo, indo para uma imobiliária um pouco maior, a gente pode lá no Lineu, lá no Alphaville, a gente usa o Jetmob. É uma imobiliária pequena ainda, mas a gente tem uma estrutura, a gente tem essa visão um pouquinho maior. Lá é o Jetmob. O Jetmob deve estar em torno de 300, 400, R$ 600 por mês, mais ou menos. Eu imagino que deve estar uns R$ 400 por mês. Daí tem plano maior de 500, plano menor de 300 e alguma coisa, e assim vai. Mas a gente usa o Jetmob lá. Eu gosto do Jetmob, o Jetmob é bom. Lógico, quanto mais caro o CRM, a tendência é que ele seja mais completo. Mas também todo CRM dentro do mercado imobiliário tem vantagens e desvantagens. Eu ainda não conheci nenhum que seja muito bom. Para mim, o melhor CRM que teve no mercado imobiliário, ele verdadeiramente não existe mais do jeito que ele era. Que era o Vista lá no princípio. O Vista lá no início era muito bom. Que hoje é o Loft ali, né? O Loft é muito bom também, ó. Os dois tops do mercado imobiliário, na minha opinião, Loft e a solução da Loft, e é barata também a solução da Loft. Se fosse escolher algo intermediário, eu iria para Loft. Algo mais elevado, eu iria pro Jetmob. Beleza? Então essas são vantagens e desvantagens. Caso queiram fazer alguma pergunta aí sobre vantagem ou lembrem de alguma outra coisa, é importante trazer. Mas qual é a quarta reflexão que eu quero trazer? É que seja em qualquer lugar, beleza? Na imobiliária grande, qual é o grande lance também que acontece com a gente? Na imobiliária grande a gente tem mais pressão, a gente tem mais meta, a gente tem... Então, assim, a imobiliária grande, ou a gente aprende a performar, ou a gente vira um figurante dentro da imobiliária. Por quê? Porque ninguém ali tá muito ligado se a gente está performando ou não, tá? Se a imobiliária é bem grande, nesse nível de 400 corretores, grande mesmo,
a gente já está falando ali de o corretor ser um número lá dentro. E a imobiliária trabalha com estatística, tipo, eu boto 100 corretores, sei lá, 30% desses corretores vão vender todo mês e isso paga a minha operação e sobra dinheiro. Então tá tudo bem. Não tem problema que 70% deles não estão vendendo. Beleza? Então a imobiliária grande, ela investe em treinamento e tudo mais, mas ela também não tem tanto problema caso tu não esteja performando, logo tu não vai ter vai ter uma cobrança em cima de ti, mas não tão direcionada, não tão personalizada para os problemas que tu possa ter ainda no teu trabalho. Falando então, já se encaminhando para esse quarto ponto aí, qual é, na minha opinião, o formato que mais vale a pena de trabalhar hoje? Rafa, na tua opinião, vale mais trabalhar numa imobiliária pequena, numa média ou numa grande? E aí que eu disse que a Valéria ia saber essa resposta. Independente do lugar que tu tiver, quem faz o teu nome é tu. Se tu tiver numa grande e tu tiver metodologia, tu souber trabalhar, tu vai bem. Se tu tiver numa média, tu vai bem. Se tu tiver numa pequena, tu vai bem. E se tu tiver sozinho, tu vai bem. Não importa onde é que tá, aonde que o corretor está trabalhando. O que importa é como ele está trabalhando. Seguir uma metodologia matemática, na minha opinião, é o segredo. O trabalho é igual em todo lugar. Vou dar um exemplo aqui em Porto Alegre, beleza? Captando 8 imóveis por mês, com fotografias espetaculares, um bom texto e um bom anúncio sendo feito desse imóvel, eu vou vender todo mês. Eu vou vender todo mês. Por isso que eu não tenho medo de mudar de imobiliário, eu não tenho medo de entrar num lugar, eu não tenho medo de ir para um lado, eu não tenho medo de ir para o outro, eu não tenho medo de mudar de cidade, eu não tenho medo de nada dentro do mercado imobiliário, porque eu sei que eu vou performar. Por quê? Porque eu sei que eu preciso captar X imóveis com fotos excelentes, um texto excelente, um bom anúncio e eu vou vender todo mês. X imóveis significa 8 a 15 imóveis, vamos botar por mês. Se eu fizer isso, dentro de 3 meses eu estou vendendo todos os meses. É isso. O segredo não está na imobiliária que tu trabalha. O segredo está em como tu trabalha. O segredo está na excelência do trabalho. É excelência no trabalho do início ao fim. O princípio de tudo é a captação. Comecei com a captação, o resto acontece. Eu sempre falo em todas as mentorias que eu tenho com a Valéria, eu digo, Valéria, captação é o segredo. Captar imóveis com excelência, a venda é consequência. Pô, rimei, tá aqui, ó. Rimei para vocês. Eu tenho que anotar essa frase. Não existe lugar melhor ou pior para a gente trabalhar. A gente precisa estratégia para trabalhar. Um modelo para trabalhar. Um modelo te dá o poder. Te dá o poder. A metodologia te dá o poder. Beleza? Para a gente seguir a metodologia, querendo ou não, a gente precisa daquilo que eu falei lá em qualquer uma das situações. Cara, disciplina. Disciplina. Se tu fosse meu corretor hoje e viesse conversar comigo reclamando que tu não está vendendo, eu ia olhar quantas captações tu fez nos últimos 2 meses. Diga-me os teus números e eu te direi quem és. Beleza? Tu não captou no mínimo 8 imóveis por mês. O problema não é a minha imobiliária. Se tu trocar de imobiliária, não vai adiantar. Não adianta trocar de imobiliária. Se tu não tá tendo consistência de captação, não vai ter venda. Segundo ponto que eu vou olhar, Rafa, eu tô tendo consistência, mas não tô vendendo. Segundo ponto que eu vou olhar é qualidade de captação. Qualidade de fotografia. Como é que estão tuas fotos? Cara, não culpa a minha imobiliária se tu trabalha de qualquer jeito. Se as tuas fotos estão ruins, não culpa a minha imobiliária, pô. Autoresponsabilidade. Terceiro ponto que eu vou olhar: estratégia de captação. Teus imóveis estão perdidos um aqui, outro acolá, ou eles são todos numa mesma região? Estão perdidos. Cara, não culpa a minha imobiliária. Eu digo pra ti, tem que ser tudo numa mesma região. Aglomera teus imóveis que tu vende. Desses 3 elementos aqui analisados, tiverem todos bem alinhados,
Aí a responsabilidade cai pro meu colo. Agora, eu vou analisar o que eu estou fazendo de errado como suporte para ti, se tu não tá vendendo. Beleza? Aí a responsabilidade cai no meu colo. Mas a gente, como corretor, a gente precisa entender que a gente só pode jogar a responsabilidade pro outro lado se a gente tiver esses itens aqui alinhados. Beleza? Disciplina, visão estratégica e excelência. Excelência. Fechado? O que eu anotei aqui? A última frase daqui que eu anotei foi que a estrutura não nos faz vender. O que faz a gente vender é usar a estrutura. Eu não tenho. Não, independente da imobiliária que eu for, eu nunca vou deixar o proprietário da imobiliária me usar. Eu vou usar a imobiliária. Eu não tô lá para ele ganhar comissão. Eu tô lá para pagar comissão para o dono da imobiliária. Quem paga a imobiliária sou eu. E eu vou usar a estrutura que ele me fornece. Se ele me dá café, eu vou tomar café. Se ele me dá mesa, eu vou usar a mesa. Se ele me dá internet, eu vou usar a internet. Mas sempre com disciplina e com foco. Mirando aonde eu quero chegar. Captação de imóvel, excelência e venda por consequência. Fechado? Se tu gostou dessa live aqui, gostou até aqui, já deixa o teu like, se inscreve aqui no canal. Rafa, eu quero começar a melhorar o meu trabalho. Talvez do que eu te disse aqui, o teu trabalho, tu entendeu que não... Cara, tá faltando ainda um pouco no meu trabalho. A responsabilidade bateu nas minhas costas. Aqui embaixo tem um link para um curso introdutório, onde eu começo. Aqui é um curso de edição de fotografia. Rafa, eu faço minhas fotos, mas elas ainda não estão bonitas como eu gostaria. Talvez a edição já resolva as tuas fotos, beleza? Então, o primeiro link aqui da descrição, o curso de edição é R$10, eu acho, por mês ali. O preço dele é R$10 por mês, é bem baratinho. É completo, é um curso completo, então não é porque é barato que ele é ruim, não. Ele é direto ao ponto e completaço. Edição do início ao fim mesmo. E aí tu fica com ele para sempre, beleza? Então não é, por um ano o acesso. Não. Fica com ele para sempre, comprou ali, ele é teu para sempre. Inclusive, algumas atualizações que eu vou fazer. O curso é maravilhoso, a Valéria disse. Show de bola, Valéria. Segundo link da descrição, caso os teus textos ainda não estejam muito bons, R$50 o agente de GPT ali que cria textos que eu criei, que é o que eu uso para fazer todos os meus anúncios, beleza? Então ali eu disponibilizei algo que eu uso todo dia. Como eu já tinha criado, eu pensei, eu vou disponibilizar para quem quiser. Fechado? Valéria, Marcos, muito obrigado, Rafa. Um super abraço a todos, boa noite. Boa noite, Marcos. E eu vou parabenizar, vou pegar aqui criar uma tradição aqui para parabenizar alguns alunos que entraram já ali para edição de fotografia, que foi esse curso, que começaram a se especializar ali, a melhorar a excelência da fotografia deles ali. Então, Ademir Queiroz, um abraço para Ademir, Oswaldo Antunes, Euclides dos Santos, Sérgio Duarte e Ayrton Gonçalves. Um grande abraço para vocês. Tudo que vocês precisarem de suporte, me mandem mensagem. Muda muito fazer o curso. Valeu, Men aluno, e hoje a gente estava conversando. Diga aí como é que é o suporte do curso também, porque é isso, sabe? Eu me dedico verdadeiramente a resolver os problemas aí. Eu compro mesmo a dedicação dos alunos. Quando o aluno está dedicado, eu me abraço junto e a gente vai embora mesmo. Fechado, gente? Às vezes eu demoro, mas eu respondo. Fechado, gente. Suporte nota 10, valeu. Gente, um forte abraço. Quarta-feira, às 8 horas da noite, a gente está aqui de volta para fazer mais uma live. Lembra de se inscrever aqui no canal, deixar teu like e compartilhar essa live com mais alguém. Comprei e estou aprendendo. Vambora, Miriam. Vambora, tamo junto. Qualquer dúvida que tiver, pode mandar. Suporte nota 10, Valéria. Valeu. Vambora. Gente, um forte abraço para todo mundo. Bora trabalhar, bora ser excelente no mercado imobiliário, seguir a metodologia que não tem erro. Vai dar bom. Juro pra vocês, vai dar bom. Não tem erro. Fechado?
Abração para todo mundo e até quarta-feira, 8 horas da noite aqui nesse mesmo canal. Se inscreve para não perder.